Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje é quarta-feira e como sempre vocês sabem, quarta-feira eu trago um vídeo diferente aqui para vocês. Não necessariamente de como investir, como fazer para montar uma carteira, mas sim um assunto um pouco mais geral sobre isso, para você acabar colocando na sua cabeça um pensamento diferente, às vezes aprendendo com o mindset, o pensamento de outras pessoas, né, de outros investidores de sucesso. E hoje eu quero trazer aqui para vocês a lista dos 10 brasileiros mais ricos do Brasil, de acordo com a Forbes em 2020. E antes de começar, eu queria dizer para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito e deixar o seu like. O canal tá quase chegando a 50 mil inscritos, na verdade faltam 9 mil inscritos para isso. E eu queria fazer isso até o fim do ano. Então se você puder, por favor, compartilhar esse canal aqui e esse vídeo com um ou dois amigos, cara, isso já ajuda bastante. Então vai lá, pega o link, manda para alguém aí no seu WhatsApp e se inscreve se não for inscrito também, porque isso ajuda demais. Bom pessoal, pro vídeo de hoje eu vou usar esse site aqui chamado The Cap. E aí nesse The Cap aqui tem uma parte de finanças e eles basicamente resumiram aqui o que saiu na Forbes 2020, tá? Da lista dos 10 brasileiros mais ricos, né, do nosso país, ou do meu país, né, se você estiver assistindo de outro lugar. Mas o negócio é o seguinte, normalmente, antes de começar aqui, eu faço esses vídeos aqui eu mesmo escrevendo no meu Word, mas quando tem algo pronto assim, eu acho até mais fácil que eu posso disponibilizar o link aí na descrição. Então vamos começar aqui, o primeiro brasileiro mais rico do Brasil, na verdade, de acordo com a Forbes, é o Safra. Para você que não conhece, o Safra ele já tem mais de 81 anos, na verdade, eu não sei se ele fez agora ou se ele vai fazer 82, mas ele tem 81 anos e o patrimônio dele está estimado em 119,08 bilhões de reais. Imagina isso, cara, eu não faço a mínima ideia do que eu faria com tanto dinheiro assim, é muita grana. E ele é o homem mais rico do Brasil, como está escrito aqui. Ele é libanês, naturalizado brasileiro e é dos proprietários, né, na verdade, do Banco Safra. E se você, acaba andando de carro aqui por São Paulo, você já vai ter visto o prédio do Safra, mas se eu não me engano também tem fora do Brasil. Se eu não me engano em Miami tem um prédio do Banco Safra lá também. E cara, ele também é dono do Joseph Safra Sarrazin, na Suíça, que possui operações no Safra National Bank, com sede em Nova York, e investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Por isso que eu falei do Safra lá fora também. Se não bastasse ser o número 1 na lista dos bilionários, ele também é o banqueiro mais rico do mundo. Então, como vocês podem ver, o setor financeiro, o setor bancário dá muito dinheiro. O segunda posição veio Jorge Paulo. Jorge Paulo Lemann, para você que não conhece, ele já é mais famoso. Às vezes, normalmente as pessoas acabam vendo Jorge Paulo Lemann com mais, vamos assim, frequência do que o Safra. Eles acabam lendo mais sobre o Lemann. Ele está em segundo lugar, de acordo com essa lista, com patrimônio de 91 bilhões de reais. Está com 80 anos. Ele, para você que não conhece, né, é dono da maior cervejaria do mundo, a AB InBev, e também é sócio, né, da G3 Capital, que controla redes como Burger King, Kraft Heinz e Tim Hortons. Terceiro lugar, se liga só, isso daqui às vezes os brasileiros não sabem, mas o Eduardo Saverin, ele é um dos cofundadores também do Facebook, junto com o Mark Zuckerberg. Isso às vezes acaba parecendo que não é uma realidade, mas na verdade a gente tinha um brasileiro junto lá com o Mark Zuckerberg para criar o Facebook, que hoje é uma das maiores empresas do mundo. Então ele ficou conhecido após o filme A Rede Social, que conta, né, a história do Zuckerberg com os fundadores do Facebook, e ele chegou, inclusive aqui isso aqui eu não sabia, né, a enfrentar o ex-colega, ou seja, o Mark Zuckerberg, na justiça, com um patrimônio estimado de 68,12 bilhões de reais e com 37 anos de idade. Ele também é sócio da B Capital Group, fundo de capital de risco com Raj Ganglu, e eu não conheço esse. E ele também investe em startups. Isso é um fato muito interessante de saber, porque investir em startups é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu já tive experiências prévias trabalhando em startups, e é um ambiente assim que eu gosto muito de estar perto, e o Saverin é um grande nome. Então, olha isso, cara, para você ter uma noção. Quando a gente tá no primeiro nome da lista aqui, a gente vê com 81 anos uma pessoa muito rica, que é o caso do Safra. Mas quando a gente vai para terceira, a gente vê um cara muito jovem ainda, muito rico. Então, como vocês podem ver, às vezes empreender, né, criar um negócio inovador, criar uma empresa de sucesso, pode ser um caminho para você atingir, querendo ou não, uma riqueza rápida, né? Porque de outras formas você acaba, obviamente, ficando mais rico conforme você vai ficando mais velho.
Em quarto lugar, a gente tem o Marcel Teles, que é sócio da Bembev e do 3G Capital, junto com o Jorge Paulo e com o Sicupira, que está em quinto lugar e eu já falo dele. E ele tem uma fortuna estimada de 54,08 bilhões. Cara, para falar bem a verdade, se você tem 3 bilhões, você tem 100 bilhões, basicamente a mesma coisa, né? Você consegue fazer tudo o que você quiser. Mas é muito legal ver o quanto uma pessoa consegue acumular de patrimônio, dado tudo aquilo que ela cria para a sociedade, né? Cria de emprego, cria de geração de novidade, de inovação, e isso é muito legal. Eu gosto muito de ver como essas pessoas ganham dinheiro, porque isso me motiva cada vez mais. E se você não viu o vídeo da quarta passada, que a gente falou dos arquivos da riqueza, se você olha para isso daqui com inveja e achando que isso é errado, cara, você tem que mudar seu pensamento. Você tem que olhar um cara com um patrimônio gigantesco desse e falar que ótimo que ele conseguiu isso. Aos 70 anos, o Teles é um empresário que também se dedica a projetos voltados à filantropia educacional. Ele criou a Smart, ONG que fornece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda, além de apoiar a Fundação Estudar, que consegue bolsas, né, que concede, na verdade, bolsas nas melhores universidades do mundo. Isso é bem legal. Inclusive, na faculdade que eu me formei, a Fundação Estudar está muito presente lá. Então é bem legal, é um projeto muito interessante. Quinto lugar, Carlos Sicupira. Ele controla a G3 Capital, junto com o Teles e Jorge Paulo, e ele também comandou o Banco Garantia e transformou a Brahma na gigante global a Bembev, a maior cervejaria do mundo. Tem 70 anos também e 42,64 bilhões de reais, cara, de patrimônio. E ele também trouxe a Endeavor, que é uma organização internacional em apoio ao empreendedorismo. Também estava muito presente lá na faculdade que eu estudei. Para você que não sabe, eu me formei em administração no INSPER, aqui em São Paulo, uma organização, né, muito renomada para empreendedorismo, mercado financeiro e tudo mais, e tem um escritório da Endeavor lá dentro, então eu já tive um contato com eles e é bem legal. Sexto lugar, Alexandre Bering, sócio fundador também da 3G Capital, como vocês podem ver, esse grupo aqui está muito presente nessa lista. Ele também é presidente do conselho de administração da Kraft Heinz e co-presidente da mesa do restaurante Brands International, da Restaurant Brands International. Além disso, ele já foi diretor da Anheuser-Busch InBev e CEO da América Latina Logística, ALL. Tem 53 anos, é o sexto mais rico do país, com patrimônio de 34,32 bilhões. Como vocês podem ver, a questão da idade aqui, ela não é comum. Então, tem gente que é mais velha e tem muito dinheiro, tem gente como, por exemplo, o cofundador do Facebook, que tem 37 anos e um patrimônio gigante, e tem esse com 53 anos. Então, é aquela coisa bem misturada, vamos dizer assim. Sétimo lugar, a gente tem o André Esteves. Se você acompanhava as notícias lá em 2015, você viu que esse cara foi preso, né? Ele é cofundador, ele é sócio-fundador, na verdade, do BTG Pactual, que é um banco, está aqui presente o escritório, inclusive, na Faria Lima, no prédio, naquele famoso prédio que também é do Google. E ele foi preso em 2015, cara, com suspeita de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. E aí, por falta de provas, ele foi solto e voltou para o banco. Mas eu lembro que em 2015 eu ainda estava longe desse universo, né? Eu estava na escola ainda, nem sabia muitas coisas. Só que eu lembro que teve mó fuzuê todo aí no mercado por conta disso. Mas, apesar do escândalo, ele foi reconhecido pela sua capacidade de recuperar os prejuízos que ele tomou dado isso. Ele tem 51 anos com um patrimônio estimado de 24,96 bilhões de reais. Oitavo lugar e a única mulher dessa lista. Olha que interessante você saber isso, né? Ainda assim, a posição dos mais ricos do mundo são ocupados por homens. É uma curiosidade saber isso, né? Não quero inferir nada aqui, mas pelo menos nós temos a primeira mulher ocupando essa lista em oitavo lugar, que é a Luísa Trajano, lá da Magalu. Você que investe, você que acompanha o mercado de ações, provavelmente vai conhecer. É a mulher mais rica do Brasil, tem 68 anos, com um patrimônio estimado de 24 bilhões de reais. Ela é proprietária da Magazine Luiza, uma das maiores, na verdade, lojas de varejo, e é uma visionária, né, a investir na informatização da sua holding. Lembra, a Magalu passou por todo esse processo, né, então por isso que a ação disparou tanto, uma das razões, né. Além disso, a Luísa Trajano é muito engajada com as causas sociais, tenta aplicar isso em todas as áreas da Magalu, e aí ela subiu 16 posições nessa lista aqui dos mais ricos do mundo, depois que seu patrimônio cresceu 181% no último ano. Isso também graças, óbvio, à valorização das ações da própria Magazine Luiza. Nono, Ilson Mateus. Ele é o presidente, maior acionista do Grupo Mateus, que inclusive fez a IPO recentemente aqui na Bolsa. É uma rede varejista com mais de 137 lojas distribuídas em 54 cidades do Nordeste. Então tá bem consolidado lá. Ainda na adolescência, isso aqui é muito interessante,
interessante. Ele se aventurou pela Rota do Ouro no norte, no Pará. Se você estudou história na escola, você vai entender isso daí, na esperança de encontrar no garimpo uma fonte de renda. Só que ele viu que muitos estavam apostando na mesma coisa. Quando soube que a cidade de Balsas estava crescendo economicamente, ele foi lá e inaugurou um pequeno empreendimento, e aí foi o início do império do Grupo Mateus. Né? Aqui a reportagem está um pouco desatualizada. O Grupo Mateus já abriu o IPO na bolsa, né? E já captou dinheiro aí. Para vocês saberem, eu até abri aqui a notícia sobre o IPO do Grupo Mateus, tá? Ele aconteceu no dia 13 de outubro, tá? E aqui vocês podem ler um pouco mais a notícia. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas deixo para vocês na descrição se você quiser saber um pouco mais. E o 10º mais rico do Brasil é o Luciano Hang, das lojas Havan. Provavelmente você deve conhecer ele faz um fuzuê muito grande nas redes sociais, ele tem muito uma participação política, né? Eu não sei se eu concordo ou discordo muito disso, eu acho que falar sobre política às vezes acaba sendo ruim para os negócios, mas ele escolheu fazer isso. Ele é proprietário da Havan, uma das maiores lojas de departamento do Brasil, e ele dobrou seu patrimônio em menos de um ano. Atualmente está estimado em 18,72 bilhões de reais. Sua empresa possui mais de 15 mil funcionários e mais de 100 lojas espalhadas pelo país. Bom, por que eu decidi fazer esse vídeo, né? O que você pode tirar da história dessas pessoas? Você pode começar entendendo o que eles fizeram para conseguir ter esse patrimônio que eles têm. Então, quais foram os setores que eles abriram na empresa, onde foram as empresas que eles investiram, como que eles investiram. Então conhecer essas pessoas é muito interessante. Então qual que é o seu papel depois desse vídeo? Sabem dessas pessoas, se você não conhece nenhuma delas, cara, joga o nome delas no Google, lê um pouco da história, vê como que ele passou pelos desafios, como que foram o dia a dia dessas pessoas no começo e, cara, tenta entender o que ele foi fazendo, ou ele ou ela, no caso da Luísa, o que foram fazendo para que o sucesso viesse, para que cada vez mais o patrimônio aumentasse e, querendo ou não, você conseguisse entrar nessa lista dos top 10 bilionários do Brasil em 2020. E eu não quero que você ache que isso é fácil, tá? Não é num piscar de olhos que as coisas vão acontecer e você vai ganhar dinheiro, mas como vocês podem ver, todos eles são empreendedores natos. Então, quando a gente diz, né, que, cara, empreender é uma ótima saída para você atingir sua independência financeira, para você ganhar muito dinheiro, ninguém tá mentindo não. Empreender é para poucos, né? Não é todo mundo que tem essa coragem, essa dedicação, mas é uma forma muito boa de você colocar suas ideias em prática e, querendo ou não, acabar ganhando bastante dinheiro. E obviamente o mercado financeiro ele também tem uma boa ajuda nisso tudo quando você sabe investir o seu patrimônio, investe bem, escolhe boas empresas e consegue alavancar isso cada vez mais. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça do gostei, de divulgar o canal para um ou dois amigos e se inscrever aí e comentar também a sua opinião, beleza? Valeu, falou, até mais, fui!